Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu peço a vocês que assistam essa gravação até o final, pois tenho algo muito importante para falar para vocês. O que eu vou falar é sobre uma é sobre uma corrente que diz sobre uma corrente que afirma por aí, ela tá na internet, né? Eu acho que muitas pessoas já viram um vídeo a respeito disso, sobre uma corrente que afirma que algumas pessoas que zombaram de Deus e morreram. Mas antes de mais nada, eu não estou aqui para discutir religião, muito pelo contrário, estou aqui para falar, né, o que é fato nessa história, o que é mentira, porque, porque algumas pessoas assistem, né, e não correm atrás para ver se é isso mesmo e acaba acreditando. A corre- é, então, depois de tudo esclarecido, a corrente ela começa com o nome de John Lennon. A corrente ela começa dizendo assim: John Lennon, em uma entrevista a uma revista americana, ele disse: o cristianismo vai acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Estou certo que Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares que Jesus Cristo. Após John Lennon ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de seu próprio fã. Em questão dessa história, é, eu quero dizer que essa entrevista ela aconteceu realmente, mas essa entrevista ela não foi para uma revista americana, igual diz. Ela foi para o jornal britânico, é isso mesmo. Eu até anotei o nome do jornal aqui. O jornal foi London Evening Standard. Foi esse o jornal que John Lennon deu a entrevista. E ele deu essa entrevista em 1966. Mas acontece que o autor dessa notícia, entre aspas, ele distorceu um pouco o que John Lennon disse. O que John Lennon disse foi um pouquinho diferente. O que ele disse, eu anotei aqui para não esquecer, né? Ele disse assim, na entrevista: nós, os Beatles. Não, começa assim: o cristianismo vai desaparecer, vai diminuir e encolher. Nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus Cristo neste momento. Não sei qual vai desaparecer primeiro, o rock ou and roll, ou o cristianismo. Não, o cristianismo. Cristo não era mau, mas os seus discípulos eram vulgares. Isso que o John Lennon disse, que foi em 1966, deu muita polêmica na época. Foi isso aqui que ele disse que eu acabei de ler. A polêmica foi tanta, mas tanta, que o povo se revoltou e queimaram tudo os álbuns dos Beatles em fogo em praça pública. E as rádios e as emissoras de rádio na época removeram todas as músicas deles. Removeram diversas músicas por causa dessa frase, por causa disso que John Lennon tem dito. Aí, numa outra conferência que teve em Chicago, em 11 de agosto, no mesmo ano, John Lennon ele se pronunciou. Ele se pronunciou dizendo assim: se tivesse dito que a televisão era mais popular que Jesus, ninguém teria ligado. Não sou anti-Deus, não sou anti-religião e não sou anticristo. Não estou a dizer que sejamos melhores ou maiores ou a comparar-nos a Jesus Cristo como pessoa ou Deus, ou seja, quem for.
Disse o que eu disse. Estava errado ou fui interpretado erradamente. Aí podemos ver aqui, né, que ele meio que se desculpou, né, após aquela entrevista que ele deu e o povo se revoltar tudo. Mas em questão da morte dele, ele morreu foi no ano de 1980. Ele foi assassinado, né, pelo fã, isso aí é uma verdade, mas a morte dele mesmo aconteceu só em 1980, 14 anos depois da entrevista. Se isso fosse realmente, se fosse assim mesmo, uma blasfêmia como ele tinha dito, né? Por que que Deus iria esperar 14 anos para poder matar ele, né? Hum. Aí vamos pro próximo. Aí a corrente também ela diz sobre Tancredo Neves. Ela diz bem assim, Tancredo Neves. Na ocasião da campanha presidencial, Tancredo Neves disse que se tivesse 500 votos de seu partido, disse que nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Então, sobre esse negócio aí, vamos dizer que ele é falso. Por que estou dizendo que é falso? Porque nessa afirmação que o autor faz, falta provas, faltam fontes, ele não cita a fonte de nada, ele não diz em que época isso aconteceu, em que ano, em qual dia isso aconteceu, ele não diz aonde que o Tancredo Neves estava quando isso aconteceu, e faltam provas, né? E não existe prova nenhuma de que o Tancredo Neves tenha realmente dito isso, né? Porque faltam informações a respeito disso. E não tem nenhum vídeo mostrando a respeito disso. Não tem nenhum vídeo mostrando o Tancredo Neves falando isso aí, né? Por isso que o negócio é falso, vamos dizer assim. Em questão da morte dele, ele não morreu um dia antes de tomar posse, não. O dia que Tancredo Neves era para tomar posse era no dia 14, era no dia 15 de março de 1985. Mas como ele estava doente, ele não pôde assumir. Então, o vice dele, o José Sarney, assumiu como presidente interino. Ele assumiu interinamente a presidência no dia 15 de março de 1985, até o Tancredo Neves se recuperasse, caso ele se recuperasse daquela doença. Mas isso não foi possível e ele seguiu doente até o dia 21 de abril de 1985. Foi o ano em que ele morreu. Aí depois da morte dele é que o José Sarney ficou sendo o presidente interino, ficou sendo definitivamente presidente, né? Então, a respeito disso aí que ele falou que nem Deus tiraria ele da presidência, não sei o quê, e isso aí não existe prova de nada, não existe prova que ele realmente tenha falado isso. E a corrente ela segue falando de Leonel Brizola. Leonel Brizola, os mais antigos aí vão lembrar dele. Né? A corrente ela fala bem assim, Leonel Brizola. Outra campanha presidencial em 1990, Brizola disse que aceitava até o apoio do demônio para se tornar presidente. A campanha, quando terminou, apontou Collor como vencedor e não mostrou Brizola e nem em segundo lugar. Eu quero dizer que de que essa afirmação que a corrente faz, que o autor faz sobre Leonel Brizola, ela também é falsa. Por quê? Porque faltam provas, faltam também fontes, ele não cita fontes, assim como o caso lá do Tancredo Neves, ele não cita fonte, não cita o lugar que o Leonel Brizola estava, não cita também o ano que ele tenha falado isso, o dia que ele falou, né? E, e também não tem nenhum vídeo mostrando Leonel Brizola falando isso, tá, né?
E em questão do resultado das eleições, isso é verdade. Nem em segundo lugar ele ficou. Porém, ele ficou em terceiro lugar, né? Quase que ele conseguiu, né? E em questão aí do ano das eleições presidenciais, que a corrente fala que foi em 1990, na verdade foi um ano anterior, em 1989, né? Sobre essa história aí que a corrente fala que o Tancredo, que o Leonel Brizola diz que aceitava ter o apoio do demônio, só que isso aí faltam provas, não é nada disso, e ele não cita fonte de nada. E vamos para o caso de Cazuza, né? A fonte, né, a corrente, melhor dizendo, ela também cita o cantor Cazuza. A corrente fala bem assim, Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago de cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, esta é para você. Nem precisa dizer em que situação morreu esse homem. Eu quero dizer que esse negócio aqui, ele, esse negócio do Cazuza, que eu acabei de citar aqui, ele também é falso. Por quê? Porque vocês sabem que droga, ela não é legal no Brasil, né? Mas, né, mesmo não sendo legal o povo tem usa, mas o negócio dele usar maconha no palco, soltar fumaça para cima e oferecer um baseado para Deus, isso aí também não é verdade. Por quê? Porque as pessoas vai achar meio estranho, né? Vai achar meio estranho lá assistir um show de um cantor e tá lá o cantor usando droga, né? Isso aí não é verdade. Se ele realmente tivesse usado essa droga, ele seria preso na polícia, preso pela polícia e seria assunto dos manchetes de jornais, né? A mídia falaria disso pelo Brasil inteiro, já que a mídia gosta de um escândalo de vez em quando, né? E se isso fosse verdade realmente, a mídia anunciaria, seria assuntos nos jornais, né? E os cantores, eles não podem ficar usando nada desse negócio de droga durante o show, porque vai influenciar as pessoas mais jovens a usar, né? Principalmente os fãs. Eles vão dizer assim, já que o cantor que tá lá em cima, tá lá, o que eu sou fã, ele tá usando droga, então eu também vou usar, né? Porque querendo ou não, causa uma influência. Agora vamos para o caso de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, a corrente, né? A corrente também cita o caso de Marilyn Monroe. A corrente cita bem assim: foi visitada por Billy Graham em um show, o pregador do Evangelho, que na época havia sido enviado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho a Marilyn. Porém, ela, ouvindo a mensagem do Evangelho, disse: Não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta em seu próprio apartamento. Esse caso da Marilyn Monroe também é falso. Por quê? Porque o porta-voz do Billy Graham, em uns anos atrás, não estou lembrado agora, esse porta-voz dele disse que nunca houve esse encontro entre o Billy Graham e a Marilyn Monroe. Nunca o Billy Graham ele não chegou assim, pregar para ela conforme a corrente fala, conforme o autor fala, né? E, e, e por isso que é falso, né? E vemos que é muitas pessoas no mundo que fala que não precisa de Jesus, que não acredita em Jesus, que fala que Jesus não existe. E se fosse para Jesus ficar matando todo mundo que fala que não precisa dele, então a gente iria num velório de um ateu. Todo dia a gente estaria vendo um velório de um ateu se Jesus fosse ignorante, né? Mas não é este o caso
e esse negócio da Marilyn também é falso. E vamos também para o caso do Titanic, o famoso Titanic, né? Que tem uma frase que fala assim: nem Deus afunda o Titanic, não sei o quê. A fonte, ela cita bem assim: o navio Titanic, na ocasião da sua construção, foi apontado como o maior navio de passageiros da época. E um dia antes de entrar em alto mar, uma repórter fez uma seguinte pergunta ao construtor: o que o senhor tem a dizer concernente em questão da segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: nem Deus poderá afundar o meu navio. O resultado foi o maior naufrágio de navios de passageiros do mundo. Sobre esse negócio do Titanic, também é falso, porque não existe nenhum registro de que o construtor do Titanic tenha falado isso. E uma rápida busca, eu descobri que o construtor do Titanic, ele se chamava Thomas Andrews. Thomas Andrews. E não existe nenhum registro de que Thomas Andrews, o construtor do Titanic, tenha falado isso realmente. E se isso fosse verdade mesmo, por que que... Então, a pergunta que fica no ar é: por que que Deus mataria aquelas milhares de pessoas por causa de um homem só, por ter falado uma besteira só? Porque, se for ver, aquelas pessoas, elas não mereciam morrer por causa daquele homem. Porque elas não tinham nada a ver com a suposta frase que o homem tenha falado. E faltam provas, né? Não existe prova nenhuma de que o construtor do Titanic tenha realmente falado isso, e não existe nenhum documento que prove, né? Então vamos para o nosso último caso, né? Que é o caso que a corrente fala, que o autor fala sobre um acidente automobilístico que aconteceu em Campinas, São Paulo, no ano de 2005. A corrente, ela afirma o seguinte: um grupo de jovens já embriagados foram buscar uma jovem para ir uma balada, e junto com a jovem veio a sua mãe, preocupada por ver todos embriagados. A mãe pegou na mão da filha, que já estava dentro daquele carro lotado, e disse: filha, vá com Deus e que ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: só se ele for no porta-malas, porque aqui já está lotado. Algumas horas depois, veio a notícia aos familiares dos jovens: sofreram acidentes, morreram todos, o carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica disse que, devido à forte pressão da colisão, era impossível o porta-malas ficar intacto. Mas, ao abrirem a porta-malas do carro, lá estava uma bandeja com 18 ovos, sem nenhum arranhão, e todos no mesmo lugar. Aí que tá o negócio. Esta notícia, ela também não é real. Por que ela não é real? Porque o autor, ele também não cita o nome da jovem, não cita o nome dos companheiros dela, ele não cita o nome da mãe da jovem, ele não cita o local que foi o acidente, ele cita apenas que o acidente aconteceu, mas não afirma aonde, em que lugar de Campinas isso aconteceu, né? E se isso fosse realmente verdade, isso seria assunto dos manchetes de jornais. Nos manchetes de jornais. E a foto que acompanha o texto, o áudio que fala, onde mostra um carro esbagaçado, só com porta-mala, tá? E mostra alguns bombeiros, aquela foto lá, ela não é aqui no Brasil, ela é em outro país. Pena que eu esqueci agora o nome do país que aquele acidente da foto aconteceu, e aquele acidente não tem nada a ver com esse caso aqui, né? O autor, ele pegou uma foto e para ilustrar a notícia, entre aspas, dele. Então essa notícia não é real, porque ela não cita fontes, não cita o lugar que aconteceu o acidente,
e não cita nome de ninguém também. E era só isso. Eu agradeço a todos que assistirem essa gravação até o final, né? E vamos ficar atentos com as notícias que aparecem na internet, porque a internet ela é cheia de desinformação. Tudo que vocês verem sobre alguma notícia que vocês acharem interessante, vocês pesquisem primeiro. Porque o erro de muitos é que vê a notícia, acaba acreditando e não procura correr atrás para ver se é isso mesmo. E acaba compartilhando uma mentira, aonde acaba enganando muitas pessoas. Então, era só isso que eu tinha aqui para falar. Eu agradeço a todos que assistiram isto até o final e poder desmentir esse negócio que circula pela internet há tempo, né, que já enganou muita gente, inclusive que já enganou até eu, né? Pois é isso mesmo. Fique todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.